Meus amigos, estamos de volta no segundo bloco. E como dissemos no segundo bloco, há um programa reencarnatório que é feito. O próprio espírito reencarnante ajuda a fazer este programa reencarnatório, que é feito por uma equipe de espíritos lá no plano espiritual. Mas o reencarnante dá palpite, ele pode dar palpite, porque ele sabe melhor do que ninguém o que ele precisa para evoluir. Nós temos dois grandes grupos de doenças congênitas, considerando o aspecto espiritual. Nós temos o que o Espiritismo classifica de genético-físico. É onde há uma transmissão da doença por genes no processo combinatório de gene da mãe e do pai. São as chamadas doenças familiares. Eu vou dar um exemplo, a hemofilia. A hemofilia é um defeito sanguíneo que é uma combinação de gene da mãe e do pai que geram filhos do sexo masculino com essa doença. Você já deve ter visto Renfil, que é famoso cartunista, morreu com essa doença. O Betinho, também famoso aqui na história do Brasil, também tinha hemofilia, que é uma doença familiar, mas que é espiritual também. Às vezes, o espírito pede para nascer numa família onde o pai e a mãe podem propiciar o aparecimento dessa doença. Para quê? Para que ele se reeduque. Porque numa encarnação anterior, ele cometeu muitos erros de abuso do próprio físico dele, cometendo vícios que prejudicaram o seu corpo. E então ele pede, às vezes, para nascer numa família onde há restrição de comportamento. Outro grupo que nós citamos, espiritualmente falando, são as genéticas espirituais. Elas se subdividem em dois grandes grupos. O primeiro subdivisão é defeito físico transmissível por genética. Por exemplo, surdez. Tem famílias que os filhos nascem surdos, quase todos, ou com problemas de audição. Uns são surdos totalmente, outros a surdez de 50%, outro a surdez de 70%, e assim vai. Essas famílias são famílias cujo defeito genético propicia essa surdez. Eu vou dar um exemplo. Às vezes o espírito pede para nascer nessa família, porque na encarnação anterior, ele foi um caluniador e causou muito mal a várias pessoas por calúnia, pela fala. E quando ele nasce surdo, ele não aprende a falar. Ele é também mudo. E assim vai restringir aquela vontade de caluniar que ele tem. Vai educar o seu espírito para ele não repetir o mesmo erro que ele cometeu na encarnação pela boca. Quero lembrar aqui a Bíblia novamente. Quando Jesus fala, o grande erro não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Quer dizer, a calúnia é talvez um dos maiores pecados que existem. E às vezes o espírito quer nascer surdo-mudo, para que não cometa o mesmo erro que ele cometeu numa encarnação anterior. O segundo grupo, subgrupo, é por defeito da matriz espiritual, é o perispírito lesado.
por algum problema. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa suicidou na encarnação passada com um tiro na cabeça. Essa pessoa vai nascer, porque houve uma lesão no perispírito dele, ele vai nascer com problemas mentais, síndromes neurológicas, que vai causar um distúrbio no corpo dele todo. Ele não vai ter uma mentalidade bem formada, ele não vai ter uma personalidade bem formada, tudo consequência de uma má formação cerebral, consequência de um suicídio que ele cometeu numa encarnação passada, lesando o seu perispírito, que é a matriz do novo corpo. E esse novo corpo nasce com esse defeito neurológico. Há o caso também que eu já até citei num dos programas, crianças que nascem já com cirrose hepática. Um defeito genético que já traz a criança com cirrose hepática necessitando de transplante de fígado. Por quê? Na encarnação passada, por abuso do álcool, ele morreu com cirrose. Lesou o perispírito dessa criança na encarnação passada e ela vem com esse defeito genético. Portanto, meus amigos, nós temos que tomar cuidado, porque o espírito é que pede aquilo que ele precisa para evoluir. E as doenças, os defeitos genéticos, são correções que esses espíritos pedem para reprimirem aquela vontade que ele tem de cometer o mesmo erro. E assim, meus queridos, vamos encerrar este segundo bloco e vamos passar para o terceiro bloco, onde responderemos perguntas. Vamos chamar os nossos comerciais.